Remir o tempo. Muito obrigado. Eu quero lembrar a vocês que estamos prestes a perder um ano. Acabou. Já se foi. E eu quero deixar alguns pensamentos com vocês e também dar alguns pensamentos para você avançar. Eu quero falar com vocês por alguns minutos sobre remir o tempo. Eu quero focar nas 10 chaves para maximizar e remir o tempo. Por favor, escrevam estas coisas, é um bom lugar para começar. Então, o dom mais comum que Deus já deu a qualquer humano é o tempo. E quando eu uso a palavra comum, estou me referindo ao fato de que todos os humanos, na Terra, a única coisa que nos é dada, que é comum a todos, é o tempo. Todos temos alturas diferentes, pesos diferentes, cores diferentes na pigmentação, situação econômica diferente, famílias diferentes, de contextos étnicos diferentes, somos de culturas diferentes. Mas uma coisa que todos temos em comum, e eu estou falando de 7,2 bilhões de pessoas terem a mesma coisa em comum, e isso é o tempo. Por que é tão importante? Por causa da próxima afirmação, que é o que você é e o que você se torna depende de como você usa o seu tempo. Você e eu temos a mesma quantidade de tempo. O bilionário e o mendigo, ambos têm 24 horas todos os dias. O velho e o jovem, o negro, o branco, o índio, o asiático, a todos é dada a mesma quantidade de tempo todo dia. Então, o ponto número 2 se torna muito lógico, e ele diz: o tempo não pode ser parado, mas humanos podem controlá-lo. Você não pode parar um dia. Você não pode parar uma hora. Eles não te respeitam. Mas você pode controlar como eles serão usados. Ou seja, embora o tempo seja imparável, ele é controlável. E o que você faz com ele determina quem você se torna. Você pode honestamente dizer para si mesmo que usou o último ano eficientemente? Eu penso bastante sobre o tempo, porque tempo é vida. E toda vez que um ano passa, você está basicamente medindo o tempo. Porque um ano é o passar do tempo nas nossas culturas. E uma oportunidade de definir suas prioridades é a chegada de um novo ano. Deixa eu pedir para vocês anotarem algumas sugestões que eu vou dar. Primeiramente, um novo ano é uma oportunidade para refinar seu propósito, para voltar e checá-lo. Em segundo lugar, um novo ano é uma oportunidade para redefinir a visão da sua vida, para ver se você ainda está no curso ou precisa ajustar. Em terceiro lugar, um novo ano é uma oportunidade para restabelecer objetivos que valem a pena. E eu uso o termo valer a pena porque alguns objetivos nossos podem não valer mais serem perseguidos. E em quarto lugar, um ano novo é uma oportunidade para você enterrar o passado e avançar para um novo futuro. Eu amo o dia do ano novo.
Porque onde quer que haja a palavra novo, significa que houve um velho em algum lugar. Em outras palavras, o tempo é uma bênção ou uma maldição, dependendo de como você o gerencia. Algumas coisas sobre o tempo. O tempo é vida. Se eu te pergunto quantos anos você tem, o que eu estou perguntando é: o que é a sua vida? E você pode dizer: minha vida são 80 anos, ou 30 anos, ou 15. Medimos a vida em termos de tempo, definimos a vida pelo tempo. A vida é medida pelo tempo porque a vida é determinada pelo que fazemos com o tempo. A vida é vivida no tempo, a vida é qualificada pelo tempo e a vida é também o passar do tempo. O que você se torna depende totalmente de como você usa o tempo. A vida também é parada pelo tempo. Quando você morre, o tempo para. Quando você morre, você sai do tempo e entra no que chamam de eternidade. Em essência, a morte é a vida deixando o tempo. Então estamos prestes a cruzar um novo período do que chamamos de tempo, chamamos de ano novo, e o tempo é temporário. Mas a vida é eterna. Fomos postos no tempo para viver uma porção da vida. E alguns fatos sobre o tempo. O que é o tempo? O tempo é uma interrupção na eternidade. Eu também defino o tempo como uma pequena medida da eternidade. O tempo é um pedaço da eternidade. O tempo é uma fatia do para sempre, com um começo e um fim. O tempo é um período limitado durante o qual uma ação ou um processo existem ou acontecem. Em outras palavras, o tempo é uma medida de espaço. O próprio tempo tem o seu próprio poder. Eu estava pensando nisso a noite passada, quando li Eclesiastes capítulo 3, e você pode ler comigo o verso 10, que diz: eu vi o fardo que Deus pôs sobre todos os homens. Ele fez tudo belo a seu quê? A seu tempo. Ele também pôs a eternidade nos corações dos homens, mesmo assim não conseguem entender o que Deus fez do princípio ao fim. Esta passagem é muito rica e eu não vou tratar dela, mas eu quero apenas me certificar que vocês entendam a palavra belo. A palavra belo aí é a palavra hebraica que significa maduro, o que quer dizer que Deus matura tudo no seu tempo. Então há um tempo para a maturidade. Em outras palavras, Deus criou o tempo, mas ele não vive nele. Assim, quando Deus fala conosco, temos que ter cuidado. Deus vive no para sempre, mas ele nos coloca no tempo. Ele projetou o tempo para tornar a vida mais fácil para nós. Deus criou o tempo para dar um pedaço da eternidade, uma medida, e nos pôs nele. E Deus criou o tempo para vivermos nele e conseguirmos experimentar um alívio da eternidade. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. Se você vivesse na eternidade, é um lugar difícil para viver. Eu costumava me perguntar por que Deus disse a Adão para não tocar na árvore da vida. E quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi expulsá-lo do jardim e ele pôs uma espada flamejante, um querubim, e a Bíblia diz para proteger a árvore da vida. Se Adão tivesse conseguido chegar naquela árvore depois que pecou, estaríamos acabados. Porque se você comete um erro na eternidade, é um erro eterno. Eu agradeço a Deus pelo tempo. O tempo é um alívio. O tempo são boas novas. Veja Gênesis 1,14, que nos diz quando Deus criou o tempo. Ele diz: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e que eles sirvam de sinais para marcarem o quê? Estações e dias e anos. Então Deus criou o tempo quando literalmente projetou o universo para marcar o tempo. Muitos cientistas interpretam o universo como um grande relógio e dizem que alguém deu corda nele. Eles tentam explicar que deve ter havido um criador porque o universo funciona com grande precisão.
Os planetas não giram apenas em torno das estrelas, mas não colidem um com o outro. Alguém parece ter colocado isso em movimento, e Deus projetou tudo isso para que pudesse haver medidas para dias e anos. Em outras palavras, Deus diz no verso 18, isto é bom. Repitam, o tempo é bom. Qual o propósito para o tempo? Eu achei isso interessante. Primeiramente, o tempo nos foi dado para nos tirar da eternidade. Em segundo lugar, o tempo nos foi dado para nos proteger do para sempre. Se você tivesse uma dor nas costas, na eternidade, seria uma dor eterna. Graças a Deus pelo tempo. O tempo tem um começo e um fim. O tempo também nos foi dado para medir a existência da vida, para definir a vida, para medir a qualidade da vida. O tempo nos foi dado para prestarmos conta da nossa vida, para definir a distância entre nosso princípio e nosso fim. O tempo nos foi dado para vivermos nossa vida em doses. O tempo nos foi dado para medirmos o propósito da nossa vida. Por que vivemos? Eu agradeço a Deus pelo tempo, mas o tempo tem algumas limitações e eu quero rapidamente falar disso. Jó capítulo 14 diz, e provavelmente você lembra disso, se você ainda está respirando. Verso 5. Vamos ler em voz alta, leiam. Os dias dos homens estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa o Senhor, até que ele o quê? Cumpra o seu tempo como um trabalhador contratado. Isso está na Bíblia. Deus diz, veja, quando eu te dei a luz, eu te contratei para fazer algo, e eu tenho um certo período para você fazer isso, e você não pode ultrapassá-lo. Vocês notaram que nas últimas semanas ou dias, muitos têm morrido de repente? Sabe por quê? Eles não deveriam ultrapassar. E alguns estão aqui hoje, e talvez você possa virar o ano, mas não chegue até o próximo mês. É melhor você ser salvo agora. Veja aquele versículo de novo, Deus disse o quê? Eu estabeleci limites que você não pode ultrapassar. Às vezes você se pergunta por que meu marido morreu, minha esposa morreu, meu filho morreu e eu vivi mais do que eles. Pode ser simplesmente porque era o limite. Você ainda não deveria estar morto. Determinado? O tempo é determinado? Escreva isso, é muito importante. Salmos 39, verso 4. Escreva e leia em voz alta, leiam. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu possa saber quão frágil eu sou. Em outras palavras, eu estou aqui apenas por um sopro de tempo. Então mostra-me o quê? Mostra-me o meu fim, mostra-me o meu destino. Mostra-me o que eu devo fazer com a minha vida, rápido. Eu gosto desse, Salmos 90, 12, leia em voz alta. Ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em outras palavras, deixa eu saber por quanto tempo e o quanto devo fazer para que eu possa usar os meus dias eficientemente. Esse também é bom, Eclesiastes 8, 6, leiam em voz alta. Porquanto há uma hora certa e uma maneira certa para qualquer assunto debaixo do céu, isso é muito profundo. Ou seja, uma maneira e um tempo apropriado para fazer tudo. O tempo é muito poderoso na mão de Deus. Aqui está algo que eu também achei interessante. O tempo é medido em segundos, sabemos disso, e nós, às vezes, observamos o quão rápido o tempo nos deixa. Medimos o tempo em horas, minutos, dias, décadas e séculos, mas o tempo mede a vida também em ontem, hoje e amanhã. Eu gosto dessa. O que quer que você esteja passando neste ano, quando o ano virar, você pode dizer que foi ano passado? Isso não é bom? Diga, eu estava sem dinheiro o ano passado. Diga, seu vizinho, eu perdi a minha casa no ano passado. Diga. Já começou a mudar, não foi? Em outras palavras, o que quer que tenha acontecido no passado separa você do futuro. É por isso que o tempo é bom. Vamos dizer assim, o tempo mede a vida
em passado, presente e futuro. Diga seu vizinho, aquela é minha ex-namorada. Diga, eu estava doente. Aquilo foi ontem. A saúde está a caminho. O tempo separa o seu passado do seu presente e seu futuro. Anote isso. O tempo mede a vida em estações, inverno, verão, outono, primavera, porque o tempo, na verdade, nos protege de viver numa condição permanente. Você não fica se divorciando toda a sua vida. O tempo prova isso. Você não se machuca, fica triste toda a sua vida pela morte da sua família. O tempo vai lidar com isso. Você não vai ficar por aí porque aquele homem não casou com você. Há outro homem a caminho com uma vida fantástica, com muito mais dinheiro do que aquele que você está afim. O tempo vai resolver isso. Adore ao Senhor pelo tempo que Ele nos deu. Adore ao Senhor, irmã Claudine. Repitam, o tempo muda tudo. Nada é permanente no tempo. Anote isso, isso é muito importante. O tempo é o único bem na Terra, dado igualmente para todo ser humano. Desta forma, o tempo é o único bem que todo ser humano possui. Não possuímos a mesma quantidade de dinheiro, mas a mesma quantidade de tempo. Então, a chave para a vida é: o que você se torna na vida é determinado por como você usa o tempo que tem, e é por isso que usamos termos como gastar tempo. O tempo é uma moeda. Todo ser humano tem a mesma quantidade todo dia, e o tempo enquanto moeda deve ser gasto, mas aí está o problema. O tempo é usado para comprar vida. Então, o que quer que você seja, você gasta o seu tempo comprando isso. Mesmo que você esteja quebrado, você usa seu tempo para estar quebrado. Se você é gordo, meu Deus, você usa o seu tempo comendo a coisa errada. Você usa o seu tempo não correndo. Vem, o tempo determina tudo. Se o seu casamento está sob estresse, é porque você não tem usado bem o seu tempo com o seu casamento. O tempo é tão poderoso que naquilo em que você investe o seu tempo é no que você se torna. Você tem um ano novo para começar e a minha pergunta é: o que você fará com os próximos 12 meses? E o que você vai comprar em 31 de dezembro do ano que vem? Como você vai estar? O que você vai ter ou não ter? Há pessoas na sua vida que você vai ter que abandonar nesse novo ano porque não te fizeram felizes este ano. Em outras palavras, o tempo te dá tempo para mudar relacionamentos. Eu digo a vocês, amigos, que vocês podem, na verdade, tratar o tempo como dinheiro. Escrevam isso, você pode ter seu tempo roubado. Quantos aqui já conversaram com pessoas 2 horas e quando acabaram não sabiam o que tinha acontecido? Sabe, 2 horas da sua vida se foram, eles falaram com você e você não ganhou nada. Quanto mais velho eu fico, menos tempo eu tenho para ouvi-los falar. Talvez vocês ainda não sejam tão velhos, mas há um certo período na vida em que você percebe: eu não tenho tempo para isso. As pessoas chegam e dizem: vamos falar. Falar sobre o quê? Escrevam. Tempo pode ser o quê? Abusado. O tempo também pode ser perdido. Você pode perdê-lo, como dinheiro. O tempo pode ser desperdiçado como dinheiro. Você pode perder um dia inteiro, você já disse isso? Eu não sei para onde foi esse dia. Você não sabe, é isso aí. Por quê? Porque você desperdiçou. Ele não te levou para mais perto dos seus objetivos, não te levou para mais perto da sua visão, não te fez conseguir o que você queria, e você gastou e desperdiçou com coisas que não contam. O tempo é mais importante que o dinheiro. Por isso os homens de negócios dizem que o tempo é dinheiro. Eu vou dizer assim, o tempo também pode ser depreciado como dinheiro. O tempo também pode ser desvalorizado. Cada hora é importante e a minha pergunta é: no que você está gastando elas?
Você pode reduzir o valor da sua vida pelas coisas com as quais você passa o tempo. Com quem você está gastando o tempo? Onde você está gastando o tempo o dia inteiro? Isso desvaloriza o tempo. Eu também posso sugerir que o tempo pode ser revalorizado. Você, de fato, pode aumentar o valor do seu tempo escolhendo o que fazer com ele. Eu aprendi isso faz tempo. Se você não tem dinheiro e eu também, você é má companhia. Você ri, eu tô falando sério, irmão. Você não. Você reclama e eu reclamo, apenas vamos reclamar juntos. Alguém tem que sair disso. Você não vai a lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum, eu vou sair disso. Você pode revalorizar o seu tempo apenas ajustando seus relacionamentos. Os livros que você lê, sabe, eu vejo pessoas lendo livros de romance. Um livro de romance não te leva ao teu objetivo. Sabe, o Simon beijou a Susan e foram navegar ao longo do rio. Ei, cara, você está liso, precisa de outro livro. Aplaudam. Revalorize o seu tempo, mude a sua biblioteca, vá ali e compre livros antes de ir para casa. E compre todos os meus livros em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nenhum dos meus livros é uma perda de tempo, você concorda? Porque eu uso meu tempo para produzir esses livros e são valiosos. Porque eu uso meu tempo para tornar meu tempo valioso. O povo gasta dinheiro com revistas e continuam com problemas. Tempo. Você pode ser uma vítima do tempo, escreva, você não pode parar o tempo. Você também não pode controlá-lo, não resiste a ele, ele não abre concessões, O tempo não se ajusta a você para nada. Você nunca diz a ninguém, sabe, o amanhã esperará eu chegar. Não, amanhã vai chegar de todo jeito. Você não pode tocá-lo, você nunca pode comprar tempo. Não dá para comprar. Você nunca pode desacelerar o tempo. Você não pode acelerar o tempo. Até a morte você está preso no tempo, você é uma vítima. E desta forma, tudo que você tem que fazer para ganhar tempo, meu amigo, é gerenciá-lo. Foi isso que eu vim te trazer. Você pode medir o tempo na vida. Eu li esse versículo e isso me abençoou. Salmos 90:10. Abra e leia em voz alta. Os anos da nossa vida chegam a 70. Isso é Deus dizendo, você tem 70 anos. Então o quê? Ou 80? Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Deus diz, tudo bem, a expectativa de vida média para um ser humano será entre 70 e 80 anos. Ok, então você tem 30, fica faltando quanto? Daqui a pouco você estará andando assim? Meu pai está aqui hoje à noite, sabe, ele me impressiona, ele tem 89 anos. Levanta, papai. Esse é o meu pai, ele tem 89 anos, faz 90 em maio. '90 anos! Obrigado, papai. Ele correria uma maratona? Esposa, você é abençoada, eu posso ficar velho assim? Eu tenho bons genes, glória a Deus. Ele diz, você tem cerca de 70 anos, são bons anos. O que você vai fazer? Você tem 40, quantos faltam? 30. O que você faz com o tempo? Escreva aí. Você pode gerenciar. Segundo, você pode usar. Terceiro, você pode investir. Quarto, você pode converter. Ou seja, você pode usar o tempo para desenvolver, edificar e construir coisas. Você pode tornar sua vida valiosa por como usa o tempo. Você pode usar o tempo para cumprir o seu propósito divino. O próprio tempo é dado a você como um dom de Deus. E então Efésios 5 diz, é dito, desperta. Acorda, acorda, acorda. E alguém diz, o quê? Acorda. Por quê? Porque você pode viver toda a sua vida dormindo. Leiam o resto do versículo, vão. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e o próprio Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vivem,
não como insensato, mas como sábios. E ele diz o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Eu tenho feito isso em minha vida pelos últimos 40 anos, maximizando cada minuto da minha vida. Eu comecei quando eu era adolescente. Meus amigos jogavam bola de gude e eu estava lendo a Bíblia. Meus amigos procurando um namorado e eu lendo Salmos. Enquanto as pessoas liam revistas, eu lia as Escrituras. Então não tenha inveja de mim, eu uso meu tempo de forma diferente. Eu sou um produto de como eu uso meu tempo. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Você sequer leu a Bíblia esse ano? Então você conhece a palavra? A sua vida é como você usa o tempo. Veja o próximo verso, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus, e não o que se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo, ele diz. Remindo o tempo usando apropriadamente, investindo de uma forma que beneficie você. A palavra remir vem de redimir. Escreva aí a palavra dimir, e essa palavra vem de possuir algo. Redimir significa possuir de novo. Então, quando a Bíblia diz remir o tempo, significa você tinha um tempo, você estragou tudo, você o perdeu, agora gaste esse próximo ano conquistando o que você perdeu. Isso pode ser mudar alguns hábitos, cortar algumas amizades, sair de algumas panelinhas em que você está, mudar alguns relacionamentos com pessoas e organizações que não te levam a lugar nenhum, fazer uma aula à noite. Remir significa você não tem mais uma vida normal, porque você perdeu algum tempo e tem que reconquistar. Remir o tempo é trabalhar mais duro. Remir o tempo significa você estar mais focado e mais disciplinado. Remir o tempo pode significar jogar fora algumas coisas que eram tão boas e prazerosas para fazer coisas que são importantes. Remir o tempo, eu gosto disso, é recontrolar o tempo. Significa repossuir, requerer tempo. Significa cumprir a promessa que você fez para si mesmo. Remir o tempo significa converter tempo em valor. Remir o tempo significa pagar uma dívida extraordinária. Ver dessa forma é maravilhoso. Remir o tempo é pagar uma dívida que você tem, não só com Deus, mas com a sua vida. Se você desperdiçou 5 anos, você tem uma dívida consigo mesmo. Você tem que pagar de volta a si mesmo o tempo que perdeu. Eu espero que esse novo ano seja o ano em que você vai dobrar tudo. Glória, aleluia. O ano em que você volte ao curso e foque o dobro no que você deve fazer. Deixa eu dizer, Efésios 5,14 diz o quê? Foi por isso que ele disse: desperta, ó tu que dormes. Tirar o máximo de cada oportunidade é uma versão de Efésios 5,15. Cuidem então de como vivem, não como insensatos, mas como sábios, tirando o máximo de quê? Cada oportunidade, porque os dias são cheios de distrações. Todo mundo está tentando pegar o seu tempo. E metade não merece. Eu estava lendo a Bíblia uma vez, ainda era um adolescente, eu tinha 18 anos quando li isso. Sabe, porque eu queria impressionar pessoas, eu queria ser aquele que amava. Eu era o que amava, então eu dava para todos. Eu dava tudo a todos ao meu redor. Um cara bêbado chegava, me dá $1, eu dava $1. O cara chegava fumando maconha e dizia: eu preciso de comida, eu dava dinheiro. Um dia, lendo a Bíblia me disse: dê com discrição. Sabe o que isso quer dizer? Significa avaliar quem está te pedindo algo, incluindo o seu tempo. Eu quero te ver. Por que você quer me ver? Quando a gente se vira, a gente conversa. Você ficaria impressionado, na minha posição, quantas pessoas querem me ver? Eu tenho que tomar muito cuidado. Muitas vezes eu recebo pessoas: tudo bem, vamos nos organizar, vamos sentar. Um compromisso, tudo bem, sente aí. E aí, do que quer falar? Não, peraí. Você pediu para me ver? E dizem: o que o senhor está dizendo para me dizer? Hã? Isso acontece, é bem comum. E eu fico o quê? Eu digo: o senhor me disse para dizer a você: vai embora. Porque foi você que pediu o encontro
Você tem uma profecia para mim? Não. Mas se você quiser, eu te dou uma. O que tens que fazer, faze-o rápido, vai embora. Isso é sério. Pessoas vão abusar do seu tempo. Escreva isso, é importante. Vamos, escreva. Remir é tomar a posse e controlar seu tempo. É isso que significa remir o tempo. Convertê-lo em oportunidade para cumprir o seu propósito. Isso é remir o tempo. Ou seja, você projeta os seus dias para criar valor na vida. Deixe que esse ano seja o ano que você projetou todos os dias. E uma forma de controlar o tempo é planejando. Você deve planejar o seu dia ou ele será planejado por outra pessoa. O tempo, como todos os outros bens, deve ser gerenciado, deve ser protegido, ele deve ter um foco, deve ter um propósito, ele deve ter uma visão, deve ser mensurável em resultados. Eu passo 2 horas com vocês, eu posso medir o quanto vocês ganham e o quanto eu ganho. Ou estamos apenas jogando palavras ao vento? O que vamos fazer com os próximos 12 meses? Eu não estou falando dos 12 meses que passaram, já se foram. É mais uma chance que Deus está te dando, mas dessa vez faça algo que vale a pena para pôr a sua energia. Vamos lá, eu vou mostrar aqui as 10 chaves para remir o tempo. Vamos, escrevam aí. Vamos lá, como remir o tempo, todos devem escrever, são chaves para esse ano novo agora. Aqui está como remir todo dia. Número 1, documente um plano. Estabeleça um plano do que você quer conquistar para esse ano novo. Coloque no papel. Número 2, estabeleça suas prioridades baseado nesse plano. Isso é muito importante. Número 3, persiga apenas a sua paixão. Identifique sua paixão e vá atrás dela nesse ano novo. Porque muitas pessoas vão te distrair e é melhor você ficar com sua paixão. Nem todo convite é uma bênção. Nem toda oportunidade é uma bênção. A maior arma do diabo para um homem ou uma mulher disciplinados é a distração, não o pecado. O diabo sabe, você é esperto demais para pecar. Então ele faz algo mais perigoso. Ele te distrai para fazer coisas que você não deveria fazer, embora sejam boas. O inimigo de fazer a coisa certa é fazer uma coisa boa. E nem tudo que é bom está certo. Número 4, proteja seus planos e suas prioridades. Repitam, proteja. Ouçam aqui, eu sei do que eu estou falando. Você será atacado por tantas oportunidades. Você tem que proteger o seu tempo e as suas prioridades dos interesses de outras pessoas. Ei, cara, eu tenho uma ideia. Certo, mas não é a minha ideia. E se eu for atrás da sua ideia, isso vai me tirar do curso da minha tarefa? Não é uma má ideia, só não é a minha ideia. Você tem que proteger suas prioridades. Qual o número 5? Vamos, leiam. Número 5, leiam. Identifique o seu valor, ou seja, identifique o que é valioso para você. Se você não fizer isso, vai desperdiçar tempo. Número 6, tome decisões baseado no seu destino. Se você sabe para onde quer ir, então projete suas decisões de acordo. Porque todo mundo quer o seu tempo. Número 7, isso é importante, faça um inventário das suas associações. Eu quero que você gaste o primeiro dia desse novo ano fazendo uma lista com todas as pessoas e organizações com quem você se associou, todos os lugares aonde você se associou e verificando qual deles te leva à tua visão. Você ficará chocado, talvez esteja gastando tempo. Número 8. Revise seus investimentos. Pergunta: no que você está investindo o seu tempo? Pessoas gastam horas assistindo TV. Horas assistindo novela. Eu visito pessoas, você assistiu a novela? E a mulher faz, e nos filmes só morte, essas coisas. Sabe, também tem roubo e adultério, e você passa todos os dias comendo essa coisa. Consumindo o seu tempo. Faça um inventário. Número 9, não tente agradar a todos.
Se você quer remir o seu tempo, pare de tentar fazer todos felizes. Não dá para deixar todos felizes. Metade das pessoas que riem para você não gostam de você. Supere isso. E o resto não se importa com você. Então. Rapaz, isso é pesado. Humanos não te ajudam a fazer nada e então querem fazer o que você estava fazendo sem você. Você tem que remir o seu tempo revisando a quem você tenta agradar. Essas pessoas que você tenta agradar não gostam de você. Eu gosto do que Jesus disse. Ele disse: eu vivo para agradar o meu Pai. Eu vivo para ter a aprovação do meu Pai. Pare de querer ter a aprovação de todos. Nem todos vão gostar do que você faz. Talvez nem queiram fazer o que você faz. Você tem que ter muito cuidado ao remir esse momento. Número 10, escreva: esse é o maior. Esqueça o passado e persiga e projete o futuro. Projete o próximo ano. Projete-o. Torne-se um arquiteto da vida. É preciso um pouco de exercício para fazer isso, é preciso sentar e gastar tempo. Mas você tem que sentar e projetar o seu ano. Do contrário, você vai viver o ano de outra pessoa. Vão dar a você as plantas do projeto deles. Tudo o que acontece deve estar associado com aonde você quer ir na vida. Eu deixo essa palavra com vocês e meu coração bate com grande paixão. Vocês já desperdiçaram tempo demais. Acabou. Faça algo. Volte aos trilhos. Controle o seu futuro fazendo um plano. Esqueça do que você não conquistou. Não seja sua própria depressão. Tudo bem em olhar para o passado? Tem uma passagem que Jesus, um verso que não se fala muito, João 7, de 6 a 9, vamos ler. Então Jesus lhes disse: o tempo certo para mim ainda não chegou. Mas para vocês, qualquer tempo é certo. Ele tinha um senso de tempo. E então ele diz o quê? O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão para a festa? Ele estava dizendo: ok, vocês vão lá para a festa. Eu ainda não subirei a esta festa porque para mim o tempo apropriado não chegou. Há coisas que você ainda não deve fazer. E algumas pessoas querem ir e fazer agora. Se você conhece a vontade de Deus e documenta a visão de Deus para a sua vida, isso também controla o ritmo da sua vida. Eu rogo a você, jovem, senhor, você menina, mãe, pai, eu imploro, mulher solteira, homem solteiro, que esse seja o último ano desperdiçado. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelo Espírito de convencimento, correção, exortação e instrução na justiça. Nesta virada de ano neste país, muitos já fizeram o mesmo, mas estamos fechando a porta de um ano nesse momento. E dizemos adeus. Nunca mais veremos esse ano que se encerrou de novo, até chegarmos diante de você. E você vai revelar nossas vidas. Você julgará como o usamos. Desta forma, prometemos a você que gerenciaremos o próximo ano de forma melhor. Vamos pegar essas simples chaves e começar a reestruturar nossas vidas, Senhor. Você nos deu outro ano. Te agradecemos. Agora eu peço a vocês para ficar de joelhos, aí na sua cadeira, e eu quero que você gaste os primeiros 10 minutos na presença de Deus. E eu quero pedir a vocês para se arrependerem. Arrepender-se significa mudar o seu pensamento. E eu quero guiar vocês nisso. Eu quero que você se ajoelhe e diga: Senhor,
Eu abraço esse novo ano com correção e instrução. Eu olho para trás na minha vida, os últimos 10 anos, 5 anos, 20 anos. Tanto já passou debaixo da ponte. Tantas coisas aconteceram e não aconteceram. Mas aqui estou eu. Meu primeiro passo num ano ainda não vivido. Curvamos nossos corações diante de você e oramos por direção. Vamos lá, comece a orar e peça que Deus te guie. Por todo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Há coisas que Ele quer fazer em setembro, outubro cheio de coisas grandes e maravilhosas, novembro. Vamos, ore. E peça que Ele te guie. Arrependa-se de todas as decisões más e erradas, aquelas que não ajudaram, e peça que Ele te ajude a tomar boas decisões. Te agradecemos, Senhor. Senhor, esquecemos as coisas que passaram, não permanecemos nelas. Você está fazendo algo novo agora. Já está brotando. Nós vamos perceber. Obrigado por nova esperança de que algo bom acontecerá comigo nesse novo ano. Obrigado pelo passado, com todos os seus sucessos e fracassos. Mas eu também te agradeço pelo futuro e toda a sua esperança. Oportunidades. Me dê coragem para tomar decisões que podem me machucar. Talvez eu tenha que perder coisas, pessoas que eu achei que eram próximas para que eu me aproxime de você. Alguns hábitos que eu preciso cortar, eu os submeto a você agora. E que eu tome as decisões no meu próprio corpo, minha própria família e relacionamentos que vão me aproximar da tua visão para a minha vida. Obrigado por um novo ano. Estamos aqui. Bem-vindos ao novo ano. Vamos, agradeça a Ele aí no seu assento. Agradeça, você conseguiu. Então Ele quer que você viva. Há planos nesse ano para você. Grandes conquistas. Obrigado, Senhor Jesus.